Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Cantão, o conservador patriota, falando de Salvador, Bahia, Brasil. Eu estava lendo agora há pouco e vi uma chamada assim: o Irã pede satisfações ao Brasil por ter dado apoio aos Estados Unidos. Gente, vamos rir, porque chorar entope o nariz, né? A gente chora, fica depois o nariz entupido. Então vamos rir. Quer dizer que o Irã queria, lógico que quer, né? Mas muita gente aqui no Brasil, principalmente da mídia, queria que a gente ficasse do lado do Irã do que dos Estados Unidos. O Irã, que é o maior exportador de terroristas do mundo. E os governos de esquerda passados sempre ficavam do lado desses países que exportam terroristas. Ah, Maurício, conservador, mas lá a maioria das pessoas são gente de bem, gente boa, alegre, sim. Que se 5% for ruim, nós estamos falando de milhões de pessoas. Eu não tenho dúvida que a grande maioria dos muçulmanos são de gente muito boa, de gente decente, mas de todos os países de origem muçulmana que adota o islamismo como credo oficial imposto pelo país, se 5, 10% dessa população aí, nós estamos falando de dezenas de milhões, olhe lá, centenas de milhões de possíveis terroristas. E eu me deparo com esta manchete de que o Irã está pedindo satisfações ao Brasil. Uma coisa dessa não era nem para ser ventilada, veiculada pela imprensa. Os Estados Unidos não é nenhum santo, não. Teve um esquerdopata aqui, quando o nosso presidente Bolsonaro foi eleito, e se aproximou, reaproximou dos Estados Unidos, através daquela viagem que o presidente fez nos Estados Unidos. Ele veio me dizer, com toda a sapiência do mundo, de que aquilo tudo era uma farsa, que os Estados Unidos, que Donald Trump só defende os interesses dele, dos Estados Unidos. Aí eu respondi: e você queria o quê? Donald Trump é presidente de qual país? Quem está lá para defender nossos interesses é o nosso presidente. Os Estados Unidos defende o país deles, Donald Trump. Agora, tem muitos pontos convergentes. Mas sem sombra de dúvida que eu quero do meu presidente Bolsonaro que ele defenda os direitos do meu país, os interesses do meu país, e não dos americanos. Tá entendendo aí essa conversa de americano, os Estados Unidos, imperialista? Os Estados Unidos nunca teve uma colônia no mundo, como os franceses, holandeses, portugueses, ingleses. O caso mais notório é daquele país gigantesco, Índia, que até bem pouco tempo atrás era colônia
do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E aí surgiu Gandhi, todo mundo ainda conhece a história do Gandhi, de Gandhi, né? E através da não violência libertou aquele país do jugo inglês. Mas foi pior que caiu boa parte no jugo muçulmano. Tanto é que rachou o país, uma parte virou Paquistão e a outra parte maior continuou sendo a Índia. Bom, isso aqui não é aula de história, mesmo porque eu faltei muita aula. Nunca fui um aluno brilhante, não. Mas assim, deixa de papo furado, deixa de conversa fiada. Se eu quero ser, como brasileiro, aliado do Irã, do Iraque ou dos Estados Unidos, deixa de falar abobrinha e inventar coisa para o povo, para a maioria do povo, que a média ali, da qual eu faço parte. Tem os acima da média, os abaixo da média e os na médias. E vocês, essa imprensa extrema da Rede Globo e companhia, tenta ainda manipular a opinião do povo, vou dizendo popular, do povão. E o povão fica em dúvida. Por isso que eu não aguento ver uma asneira dessas, de ver que o Irã está pedindo satisfações ao Brasil por ter declarado apoio aos Estados Unidos. Me perdoe, mas a resposta que eu tenho para o Irã está aqui no bolsinho, aqui, ó, para você, aqui minha satisfação para você. Aliás, duas satisfações. Me perdoe, gente, porque com comunista, com terrorista, não adianta você tentar dialogar. Quanto mais você explica uma coisa, mais eles te atacam. Quanto mais você explica que o vermelho é vermelho, que o amarelo é amarelo, que o verde é verde, mais eles vão dizer que você está errado e que você é bandido e tem que ser eliminado. É assim que funciona. O comunista não tem país, não tem religião. Para ele só existe o partido, o partidão. É assim mesmo. Então, da minha parte como brasileiro, patriota, conservador, eu dou satisfações mais uma vez para o Irã, para o Iraque, seja lá o que for. Entendeu? E, como eu já disse, Estados Unidos não é nenhum santo. Mas graças a Deus que não é o Irã, o Iraque e partidos políticos. Lá é partido político. Para nós são terroristas, como Hezbollah, como ISIS. É tudo made in Iraque, made in Irã. Na qual Dilma disse que a gente, quando Dilma disse que a gente tinha que dialogar com Hezbollah, com ISIS, buscar diálogo, enquanto esses grupos degolavam na internet pessoas inocentes e postavam na internet. Aí Dilma, em vez de jogar bomba, vamos procurar o diálogo. E, infelizmente, esses grupos ainda existem em razão do apoio nos bastidores de China e Rússia. É o grande problema dos Estados Unidos já não ter fritado esses países, esses
exportadores de terroristas, que eles exportam gente de bem, ficam lá. Então eu não estou considerando a maioria do povo muçulmano, eu estou considerando uma minoria. Uma minoria do Brasil, hoje, 10% dos brasileiros, equivale a 21 milhões de pessoas. 5% dos brasileiros equivale a mais de 10 milhões de pessoas. Aproximadamente é o mesmo nesses países. Como eu já falei em outros vídeos, precisou de 5, 6 terroristas para lançar os aviões lá nas Torres Gêmeas. Então, Estados Unidos, mais uma vez, ainda bem que você é quem protege primeiro seus interesses. Brasil, aprenda com os Estados Unidos, mas também defende a democracia contra os comunistas. Porque eu não queria estar agora sob o jugo da Rússia, da China, do Irã, do Iraque, da Arábia Saudita, da Coreia do Norte, da Somália e outras republiquetas, da Venezuela, de Cuba. Se você não está satisfeito com o presidente Bolsonaro e com o apoio que ele, como presidente, chefe do Estado brasileiro, declarou aos Estados Unidos, se mude para algum desses países. Aí você não quer, né? Só quer ficar defecando pela boca e colocando essas manchetes. Bom, gente, eu só tinha que vir aqui colocar para fora a asneira que entra às vezes pela leitura, principalmente quando a gente resolve dar um passeio pelas notícias da mídia extrema nesse país, que sempre nos enganou, sem exceção, certo? Então eu vou parar por aqui, o vídeo já está longo, vamos reforçar o apoio aos Estados Unidos e saber que por trás de toda a maldade do mundo, inclusive da Venezuela aqui, está a Rússia e China. Lembra quando o Bolsonaro foi eleito, a Rússia, já mandou logo os seus aviões, caças, aqui para a Venezuela, já deixando um recado claro de que estava apoiando a Venezuela, como sempre apoiou Cuba. E aí fica aquela guerra fria, né? Aquela queda de braço. Então, deixai que os Estados Unidos suma do mapa para você ver o que acontece com a gente. Mas isso Deus não há de permitir. Um grande abraço, fica com Deus, com Jesus Cristo no seu coração e muita paz para você e sua família. Tá legal? E como eu sempre me esqueço, espero a sua inscrição e o compartilhamento desse vídeo. Espero que você deixe seu like e comente também, tá legal? Eu preciso da sua ajuda, o Brasil precisa. Eu só passei a produzir vídeos há pouco tempo atrás, quando eu vi a mídia extrema tentando tirar do poder o presidente Bolsonaro e todos os seus ministros. E estão tentando até hoje. E não vão desistir nunca. Até mais. Inscreva-se.